mas especificamente no que aconteceu no sábado, depois de um 5-0, uma goleada onde o Estevão brilhou, o time correspondeu, mostrou um futebol de alto nível, e aí ele vai para uma coletiva armado, culpando talvez os jornalistas por causa das eliminações da Copa do Brasil e na Libertadores. O Abel recebeu uma pergunta extremamente diplomática, correta, pertinente, num tom muito bem ajustado. Mas a resposta foi desconectada, foi bruta, foi grosseira. E eu espero que ele apenas não fique nessa nota, mas que ele demonstre no dia a dia o quanto ele valoriza as mulheres no futebol, o quanto ele também reconhece que elas podem ter espaço, que não é simples batalhar para estar aqui num programa nacional por 17 anos. E eu não me coloco só no lugar da Aline, eu me coloco no lugar de todas as profissionais competentes que buscam muito arduamente progredir, melhorar e estar nessa área. Então, Abel, repensa, que isso sirva para a sua consciência. Em relação à atitude do Abel, infelizmente o meu pensamento, começar falando assim, porque infelizmente o meu pensamento é o seguinte, não foi a primeira e nem vai ser a última do Abel. O Abel já pediu desculpas várias vezes, já foi agressivo verbalmente na coletiva várias vezes. A gente precisa entender, ou o Abel nesse caso precisa entender que o repórter ali para fazer a pergunta. E eu fico com a sensação que todas as coletivas do Abel, ele vai com 7 pedras na mão, esperando alguma pergunta capciosa para ter uma resposta e para ter uma reação negativa. A gente cansou aqui, Loirão, no Jogo Aberto, de elogiar o trabalho dele por merecimento, porque ele fez por merecer. Mas esse tipo de atitude dele nas coletivas não é legal para ele, não é legal para a sociedade, porque quando você se torna uma pessoa pública, você passa a ser exemplo para alguém quer te copiar, alguém quer seguir os teus passos. Então, é legal o pedido de desculpa, o posicionamento de desculpa? É legal, mas toda hora pedindo desculpa já não fica legal. Agora a gente... A declaração horrorosa do técnico do Palmeiras. Na coletiva, Abel Ferreira foi questionado pela repórter da Band News FM, Aline Fanelli, sobre a lesão do lateral Mike. Algo que preocupa todos os palmeirenses e não exclusivamente a profissional de imprensa. Veja só como respondeu o técnico do Palmeiras a essa pergunta, uma simples pergunta. Olha isso. Tem mulher na área não é apenas um quadro da Band News FM. É um lema de uma rádio que tem no seu DNA o respeito às mulheres, das ouvintes, às profissionais, que fazem desse veículo de comunicação um dos principais do Brasil. Neste sábado, a nossa repórter Aline Fanelli foi desrespeitada ao exercer sua profissão. O machismo indiscutível demonstrado pelo técnico Abel Ferreira é injustificável e indefensável. Postura que certamente não representa as milhares de torcedoras do Palmeiras, que, assim como a jornalista Aline Fanelli, trabalham com profissionalismo e dedicação, independentemente do setor. À nossa repórter, solidariedade e respeito. Essa, então, a nota oficial da Rádio Band News FM, onde a Aline Fanelli também trabalha. O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, publicou hoje numa rede social um pedido de desculpas pela resposta machista dada a uma jornalista após a goleada sobre o Cuiabá. Na entrevista coletiva de ontem, depois do jogo, Abel interrompeu a pergunta da repórter Aline Fanelli, da Band News. Nos últimos 45 dias, é a terceira vez em que o técnico do Palmeiras pede desculpas publicamente por declarações ou atitudes. No mês passado, Abel disse que o Palmeiras não era um time de índios, dando a entender que a equipe não era desorganizada. Porque isto não é uma equipa de índios, não é? E no início de agosto, ele foi expulso no jogo contra o Flamengo por fazer um gesto obsceno ao se irritar com uma decisão da arbitragem. É importante reforçar que o papel da imprensa é perguntar. Como o próprio Abel Ferreira diz num trecho da nota, as respostas em uma entrevista coletiva não são só para os jornalistas, né? São para torcedores e também para quem acompanha o esporte. Rapidamente, vou fazer um desenho. Uma coletiva de imprensa é marcada para que respostas sejam dadas. Perguntas são feitas e respostas são dadas. O personagem que vai dar a coletiva de imprensa, ele não vai obrigado, é facultativo. Às vezes tem uma multa e tal, dependendo da competição. Mas o Abel já faltou a várias em que ele não queria dar explicações. Ontem, depois de uma goleada por 5-0, ele quis comparecer. Ele tem duas opções: responder a pergunta ou dizer, essa pergunta eu não quero responder. O que ele fez com a repórter da Band News FM ontem, ao não deixá-la nem terminar a pergunta que ela estava fazendo, tem nome. É machismo, é misoginia. Não pode.
em 2024, infelizmente, não é infeliz fazer o que ele fez, é machismo. E quando ele diz que ele respeita apenas 3 mulheres, ou que ele deve satisfação a apenas 3 mulheres no mundo, sobre o que ele faz ou deixa de fazer, a mãe, a mulher e a chefe, porque essa ele não escolheu, ele está sendo desrespeitoso também, de alguma forma, com as outras 3,5 bilhões de mulheres do mundo. E algumas delas representadas na coletiva de imprensa, que estão ali para fazer o trabalho delas, perguntas, e ouvir as respostas que ele tem para dar. Em comunicado agora há pouco, ele disse que não teve intenção, que já ligou, que consegue entender, que pode ter soado hostil. Foi hostil, Abel. E eu tenho certeza que a Leila, a sua mãe e a sua mulher também acham que foi hostil. E infelizmente, em 2024, falar que tem mãe, que tem mulher, que tem filha, não resolve a situação do machismo. Pra gente falar, porque o Abel publicou uma nota, né, contando que ligou para a repórter Aline Fanelli, dizendo que não teve intenção de causar constrangimento, mas foi muito além do constrangimento, né? É machismo e misoginia isso aí que ele fez, né, Ana? Pois é muito maluco isso, porque quando a gente, não sei, acho que eu não sei lá em Portugal, mas aqui, né, no Brasil, quando a gente ocupa uma função de chefia, né, e no futebol, que é uma coisa popular e que todo mundo gosta de saber das coisas, né, se você é técnico de uma nação, que é técnico de uma das melhores, né, agremiações do Brasil, né, o senhor tem, sim, obrigação de dar satisfação para quem quer que seja, que lhe pergunte como é que vai o time, como é que vai o jogo. Ele não fez pergunta pessoal, não estava perguntando da sua vida pessoal, da sua família, nem nada seu. Estava perguntando da sua função. E a sua função, além de treinar os jogadores e fazer um bom trabalho que o senhor faz em campo, a sua função também é informar a gente, que é torcedor, que a gente gosta, né, de torcer pelo Palmeiras, os torcedores do Palmeiras, mesmo que não seja. E agora, se o senhor fizesse isso com um homem ainda, com uma pergunta de um homem, né, a gente ia dizer que o senhor é mal educado, né? Agora, o senhor disse isso para uma mulher.